em João, capítulo 20, no verso 26, verso 29. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio só se eu ver. A Bíblia fala de um homem chamado Tomé. Quando Jesus ressuscitou e Jesus entrou na casa onde os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus, e Jesus aparece ali e diz: a paz do Senhor para todos. E quando os discípulos veem Jesus, e Jesus mostra as suas marcas, mostra o lado a qual ele foi traspassado, e ali os discípulos se alegram com Jesus. Mas naquele momento, naquele dia, Tomé não estava. 8 dias depois, uma semana após, Jesus aparece novamente. Mas antes, os discípulos tinham conversado com Tomé. O mestre ressuscitou, esteve no meio de nós. O que foi que ele disse? Eu só creio se eu ver as marcas da sua mão e o lado onde ele foi transpassado. E quando Jesus aparece para Tomé, na segunda vez, Jesus olha para ele e diz: Tomé, vem até aqui. Toca aqui, ó. Toca aqui nas minhas marcas. Vem, toca aqui no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurado, Tomé, os que me viram e creram em mim. Mais bem-aventurado ainda são aqueles que não me verão e crerão em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O povo de Israel, a maioria daquele povo, eles acreditavam em Jesus por causa dos milagres. Jesus estava na cruz e ainda eles pediam, se tu és o Filho de Deus, então desce da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Me dá uma prova que tu és o Filho de Deus. E Jesus dizia para muitos deles: a prova que eu dou para vocês é de Jonas. Ele passou 3 dias no ventre da baleia e no terceiro dia, foi cuspido pela baleia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque era uma nação, irmãos, que estava no segundo estágio. Só acreditava se pegasse, se visse, se tocasse em Jesus. Essa fé, ela é fraca, que no dia crucial em que Jesus foi levado para a grande decisão ali, pelas ordens do Império Romano, do governador Pôncio Pilatos, aquela multidão, irmãos, todos foram contra Jesus. Todos gritaram com uma só voz: crucifica a Jesus e solta Barrabás. Então tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus realizou, passou em branco. É assim quem está nesse estágio. São pessoas que só creem se tudo estiver bem na sua vida. São pessoas, irmãos, que precisam de um ponto de fogo. Eu conheço muita igreja assim. Ponto de fogo, tá? Aí no culto, bem animado, aí todo mundo glorifica, aí parece que foi para um posto de gasolina e abasteceu ali o tanque, mas parece que o tanque vai secando e a fé vai diminuindo, e depois vem a incredulidade de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então saia também desse estágio. Vamos para o último estágio, para encerrar a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro estágio: não preciso ver para crer. Aleluia. Glória a Deus. Leiamos Hebreus 11:1. Louvado seja o nome do Senhor. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Verso 6, ele fala: louvado seja Deus, que é necessário. Aliás, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele
e que é galardoador dos que o buscam. A fé, irmãos, é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fundamento? É uma coluna. Esse prédio aqui, ele tem as colunas. Aqui é o fundamento. Sem esse fundamento, esse prédio não subsiste. Ele precisa do fundamento e a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Existem 3 virtudes do cristão: a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. O segundo maior é a esperança. Mas para que a esperança subsista na tua vida, tu precisa de fé. Porque a fé é ela que sustenta a tua esperança. Porque a primeira coisa que tu ouviu não foi sobre fé, foi sobre esperança. E a esperança veio ao teu coração pela uma declaração de fé, pelos pregadores da palavra do Senhor, pela mensagem da cruz, foi pelo Evangelho. Porque a fé, ela vem por onde? Eu já disse aqui na pregação, ela vem pelo ouvir. Então ela vem pela uma mensagem, vem pela uma notícia boa que tu ouviu. E quando aquela notícia ela veio ao teu ouvido, que há esperança para ti, então brotou no teu coração a esperança. Mas para que essa esperança ela permaneça, ela precisa do sustento, que é a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. E somente esta fé, desse último estágio, é que vai sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai se cumprir na tua vida o que Jesus fala quando ele encerra o sermão dele, o primeiro sermão em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Que você estará com a sua casa firmada em cima da rocha. Virá as tempestades, virá as enchentes, mas tu não será abalado, porque tu está alicerçado. Louvado seja o nome do Senhor, nessa fé, na convicção plena. Pode tudo acontecer de ruim na tua vida, mas você está lá, firme. Louvado seja o nome do Senhor, porque você não precisa ver para crer. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto que eu li para concluir, louvado seja o nome do Senhor, em 1 Pedro capítulo 1, verso 6 diz: é necessário que estejais por um pouco de tempo contristado com várias tentações. Essa carta de Pedro é diferente das cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo ela tinham destino para as igrejas, e 3 cartas foram direcionadas para Timóteo, direto para Tito e para Filemão. E as outras cartas foram para as igrejas, a igreja de Filipos, Colossenses, Tessalonicenses, etc. Mas a carta de Pedro é uma carta universal. É uma carta dirigida para todas as igrejas. E o período que foi escrito esta carta de Pedro foi em 61 a 65 depois de Cristo, na época do imperador Nero, o imperador louco. Esse imperador, ele fez uma perseguição muito grande contra a igreja. Ele colocou fogo em Roma. Em Roma havia 14 bairros, foram incendiados 11 bairros, apenas 3 bairros não foram incendiados, e era exatamente nos bairros onde tinha mais cristãos. Então ele culpou os cristãos da época de ter colocado fogo em Roma, e ali aconteceu uma perseguição muito grande. Roma passou a perseguir os cristãos, porque até então os cristãos da época, quem se preocupava muito com eles eram os judeus, mas já estavam envolvendo a política. Até hoje nós estamos passando por esse processo ainda, a questão da política. Então houve uma grande perseguição, e dentro dessa perseguição terrível que levava os crentes a serem crucificados, aos crentes serem colocados como tochas para iluminar Roma, os crentes eram colocados nas arenas para os leões, para os cães comerem,
morderem os crentes. Então era uma perseguição muito grande. Você imagina aí, irmão, nós passamos por um processo através de lockdown aqui, sobre estatutos, regras dos governadores, dos prefeitos, que não podiam fazer aquilo, tirar o nosso direito de ir e vir, das pessoas trabalhar. Então nós passamos pelo processo e vimos um pequeno, só um pouquinho de problema, de dificuldade, a qual um dia nós poderemos passar futuramente. Ser tirados os nossos direitos. O nosso país é um país laico, né? Laico, né? Mas querem tirar-nos o direito. Então você imagina naquela época a perseguição de Roma, perseguindo os crentes de uma forma terrível. Aqueles que tinham alguma feira, algum negócio, teria que não ter mais, porque não podia. Aqueles que eram descobertos, a sua moradia tinha que fugir. Nesse período, lá em Roma, a perseguição foi tão grande, que foi exatamente o período em que decapitaram Paulo, porque Paulo, como o apóstolo do gentio, foi o mais perseguido, e Paulo foi decapitado ali, e acusações terríveis contra ele. Mas a igreja, no contexto geral, se você ler essa carta de Pedro, você vê que a perseguição foi muito grande. Aí nesse momento, irmãos, é escrito esta carta para os crentes, uma carta católica, isto é, universal, e que diz assim, ó, é necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, isto é, provações, perseguições. É necessário, às vezes é necessário que nós venhamos passar perseguições, problemas. É necessário o crente passar? Glória a Deus, porque Deus quer provar a tua fé e saber qual estágio que tu está, irmão. Medita nesta noite. Qual é teu estágio? Seja honesto com você. Em seguida ele diz, para que é necessário que vocês sejam perseguidos com várias tentações, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece, e é provada pelo fogo. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor está fazendo analogia da nossa fé com o ouro. E acredite, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Glória a Deus.